Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segundo a Reis, capítulo 8, a sunamita volta para a sua terra. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: Levanta-te e vai à tua família, e peregrina onde puder peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus por 7 anos. E sucedeu que ao fim de 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: Conta-me, eu te peço, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara chamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este é o filho a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e ela então contou. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Hazael mata Ben-Hadad. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, o rei da Síria, doente, e anunciaram, dizendo: O homem de Deus chegou aqui. Então o rei disse a Hazael: Toma um presente na sua mão e vai encontrar com o homem de Deus. Pergunta por ele ao Senhor, dizendo: Eu vou sarar dessa doença? Foi, pois, Hazael a encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que tem de bom que havia em Damasco, 40 camelos carregados, e veio, e se pôs diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, o rei da Síria, me enviou a ti a dizer: Sararei eu desta doença? Eliseu então disse: Vai e dize-lhe: Certamente viverás. Porém o Senhor me tem mostrado que também morrerás. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele até se envergonhar. E o homem de Deus chorou. Então disse Hazael: Por que chora, meu senhor? E ele disse: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo nas suas fortalezas, aos jovens matarás a espada, e aos meninos despedaçarás, e as suas mulheres grávidas fenderás. E disse Hazael: Pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: O Senhor me tem mostrado que tu has de ser o rei da Síria. Então partiu Eliseu e foi ao seu senhor, o qual disse, e te disse: Então, o que falou Eliseu? E ele disse: Que certamente viverás. E sucedeu que no outro dia tomou um cobertor, o molhou na água e o estendeu sobre o seu rosto e morreu. E Hazael reinou em seu lugar. O reinado de Jorão. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, o rei de Israel, reinando ainda Jeosafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Jeosafá, o rei de Judá. E era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha falado que daria para sempre uma lâmpada a ele e aos teus filhos. Nos teus dias se rebelaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram-se um rei. Por isso Jeorão passou a sair e todos os carros com ele, e ele se levantou à noite, feriu os edomitas que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros e o povo, e foi para as suas tendas.
Todavia, os edomitas ficaram rebeldes como ao mando de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbina também se rebelou, os quais dos atos de Jeorão, tudo o que ele porventura fez, está nas crônicas dos reis de Judá. E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acasias, no ano 12 de Jorão, filho de Acabe, filho de rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. E Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri, o rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe, fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jizreel das feridas que os sírios fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria, e desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver Jorão, filho de Acabe, em Jizreel, porquanto estava doente. Jeel é ungido o rei de Israel, segundo a Reis, capítulo 9. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e disse: cinge os teus lombos e toma esse vaso de azeite e vai a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, o filho de Jeosafá, filho de Ninsi. Entra e faz com que ele se levante no meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior. E toma o vaso de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça e disse: assim diz o Senhor, ungi-te, rei de Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade, e entrando ele, eis que os capitães do exército estavam ali assentados, e disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E ele disse: a ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e disse: assim disse o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, o teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, destruirei Acabe, todo homem, tanto o encerrado como o absolvido em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aías, e os cães comerão a Jezabel no pedaço do campo de Jizreel. Não haverá quem enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E ele lhes disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora faze-nos saber e dize: assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, ungir-te rei em Israel. Então se apressaram, tomando cada um a sua roupa, puseram debaixo dele no mais alto degrau e tocaram a trombeta e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Jeosafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade e todo Israel por causa de Azael, o rei da Síria. Porém o rei Jorão voltou para se curar em Jizreel das feridas que os sírios lhe fizeram quando ele pelejou contra Azael, rei da Síria. E disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade nem escape para ir denunciar isso em Jizreel. Então Jeú subiu ao seu carro e foi a Jizreel, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, o rei de Judá, descera para ver Jorão.
E o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia ao encontro e diga: tem paz? E o cavaleiro que foi ao encontro disse: assim diz o rei, há paz? E disse Jeú: onde tens tu que fazer? E o que vai fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: chegou a eles um mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando a eles disse: assim diz o rei, há paz? E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia fez ao rei saber, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: aparelha o carro, e aparelharam seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, a Acasias, o rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e acharam-no no pedaço de campo de Nabote, o jezreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: há paz, Jeú? E ele disse: que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as tuas feitiçarias são tantas? Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias: traição há, Acasias. Jeú mata Jorão e Jezabel. Mas Jeú entesou seu arco com toda a força, e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração, e ele caiu do seu carro. Então Jeú disse a Bidcar, o seu capitão: toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o jezreelita, porque lembra-te que, indo eu e tu juntos a cavalo após seu pai Acabe, o Senhor pôs sobre ele essa sentença, dizendo: por certo vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, e nesse tempo no mesmo campo te retribuirei, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. O que, vendo Acasias, o rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim, porém Jeú perseguiu, dizendo: feri também a este, e o feriram no carro à subida de Cote, e está ali em Libleão, e fugiu a Megido, e ali morreu. Seus servos levaram um carro a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura junto aos seus pais, na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou a reinar Acasias no seu lugar de Judá. E depois Jeú veio a Jezreel, que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz, Inri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-no abaixo, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entretanto, entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha do rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela, senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e fizeram-a saber, e ele disse: essa é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre a face do campo, na herdade de Jezreel, de modo que não se possa dizer mais: essa é Jezabel. Segundo a Reis, capítulo 10, Jeú extermina a casa de Acabe. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria,
aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: Logo em chegado a vós essa carta, pois estão convosco os filhos de vosso senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas, olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: Eis que 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nós resistir? Então o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, os anciãos e os tutores, mandaram dizer a Jeú: Teu servo somos, e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém constituiremos rei. Faze o que parecer bem aos teus olhos. Então, segunda vez, lhe escreveu outra carta, dizendo: Se fordes meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso senhor, e vinde a mim amanhã. A esse tempo, em Jezreel, os filhos dos reis, 70 homens, estavam com os grandes da cidade que os mantinham. Sucedeu, pois, que chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças num cesto e mandaram a Jezreel. E um mensageiro veio e anunciou, dizendo: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: Pende-as em 2 montões à entrada da porta até amanhã. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: Vós sois justos. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei, mas quem feriu a todos esses? Sabei, pois, agora que, da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os grandes e os conhecidos e os sacerdotes, até não deixar ninguém restando. Então se levantou e partiu e foi a Samaria, e estando ainda em Bet-Equed dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: Apanhai-os vivos. E eles os apanharam e os mataram junto ao poço de Bet-Equed, 42 homens, e nenhum deles escapou. E partindo dali encontrou a Jonadab, o filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e disse: Reto é o teu coração para comigo, como o meu é para contigo? E disse Jonadab: E então, se dai-me a mão. E deu-lhe a mão, e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. E disse: Vai comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe ali em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor havia dito a Elias. Jeú mata os servos de Baal. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse: Pouco serviu Acabe a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Por isso chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos, os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tem um grande sacrifício a Baal. Tudo e todo o que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isso com astúcia para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: Consagrai a Baal uma assembleia solene, e a apregoaram. Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado e de outro. Então disse ao que estava a cargo das vestimentas: Tirai as vestimentas para que todos os servos de Baal
E eles tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E entrando eles a fazerem o sacrifício e os holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens, e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada. Nenhum ficou. E os guardas e os capitães os lançaram fora e foram à cidade da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal e derrubaram a casa de Baal e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel, porque não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e também em Dan. Por isso disse o Senhor a Jeú: porquanto bem agistes em fazer o que é reto aos meus olhos, conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos, até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve o cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com o que fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão até o nascente do sol, e toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, no mais, os atos de Jeú, tudo quanto ele fez, o seu poder, porventura não está no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeú dormiu então com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias de Jeú, que reinou em Israel, foram 28 anos. Fiquemos por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre.